partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação: Humberto Fernandes e Tereza Cristina. Mulheres são mortas com requintes de crueldade no interior do Maranhão. Em Santa Inês, mulher é presa após embriagar criança de apenas 1 ano. Na cidade de Coroatá, jovem de 19 anos mata outro por dívida de R$800. Operação volta a prender no Maranhão grupo que aplicava golpes em políticos pelo WhatsApp. E na política, o governador Flávio Dino anuncia novas mudanças em sua equipe de governo. Rompimento da barragem do Rio Pericumã, no Maranhão, já desabrigou mais de 100 famílias. Pré-carnaval recomeça nesta sexta-feira e vai até domingo em São Luís. Está no ar o Jornal Central desta sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. A sexta-feira segue com tempo instável no Maranhão. A aproximação de uma zona de convergência intertropical da costa norte vai continuar estimulando a formação de nuvens carregadas sobre a região. A previsão é de um dia de tempo instável com chuva a qualquer hora do dia no centro-sul do Maranhão. No norte do estado, incluindo a capital São Luís, e em áreas próximas da costa leste do nordeste, o sol aparece forte e pancadas de chuva com raios podem acontecer à tarde. A máxima na capital hoje não deve passar dos 29 graus. Nas cidades de Imperatriz, Bacabal e Barão de Grajaú, tempo nublado com previsão de chuva a qualquer momento. Em Balsas, sol com poucas nuvens e temperatura máxima de 32 graus. Na cidade de Bacuri, pancadas de chuva leves com máxima de 29 graus. Já no sábado, as áreas de instabilidade vão continuar muito ativas sobre a região. Grande parte vai ter um dia com predomínio de céu nublado e chuva a qualquer hora. No domingo, o tempo fica instável e chove a qualquer hora no Maranhão. Plantão policial. As polícias do Maranhão e de Santa Catarina realizam uma operação na manhã desta sexta-feira para cumprir mandados de prisão contra um grupo suspeito de aplicar golpes através do WhatsApp. Um dos presos é Leonel Pires Júnior, que já havia sido preso no ano passado pelo mesmo crime. A prisão dele aconteceu no condomínio Cidade de Milão, localizado no bairro do Turu, em São Luís. Em março do ano passado, deputados maranhenses foram alvos da ação criminosa. Leonel clonava os chips dos parlamentares e se passava por eles para pedir dinheiro aos contatos. Na época do crime, ele chegou a ser preso, mas foi solto e agora aplicava o mesmo golpe em parlamentares da cidade de Santa Catarina. 3 mulheres foram mortas em apenas 24 horas com requintes de crueldade no interior do Maranhão. Uma das vítimas morreu após ser baleada na cabeça dentro de casa durante um assalto. Os detalhes com Taliana Luiz. A Polícia Civil está investigando o assassinato de 3 mulheres nesta quinta-feira no interior do Maranhão. Na cidade de Pinheiro, a vítima foi identificada apenas como Pelúcia e, segundo a polícia, era usuária de drogas e se envolvia frequentemente em brigas. Ela foi morta a tiros em uma via pública no centro da cidade. A polícia acredita que o assassinato de Pelúcia tenha sido motivado por tráfico de drogas. Já na cidade de Icatu, a vítima, segundo informações, era recém-chegada no povoado Camboa, zona rural da cidade. Identificada apenas como Viviane, ela foi encontrada com uma faca cravada no peito, além de golpes no rosto, braço e pernas. Já em Alto Alegre do Maranhão, uma mulher identificada como Sueli Bindá Coelho, de 46 anos, teve a residência invadida por um criminoso. Na residência, além de Sueli, estava o esposo e o filho, que foram mantidos reféns. Na fuga, o criminoso levou o carro da família e ainda atirou na cabeça de Sueli, que estava em um quarto e de onde foi levada a quantia de R$600. Até o momento, nenhum dos envolvidos nesses assassinatos foram presos. Central de Notícias, de São Luís, Taliana Luiz.
Em Coroatá, um jovem de 19 anos foi preso após confessar o crime por causa de uma dívida de R$800. A polícia investiga se somente essa foi a motivação do crime. Da região, repórter Antônio Silva. O serviço de inteligência da PM conseguiu localizar e prender um jovem acusado de homicídio aqui em Coroatá. A prisão aconteceu na zona rural do município. Arthur Max Lopes Ramos, de 19 anos, confessou à polícia que matou Antônio Marcos Nascimento Souza, mais conhecido como Quintinho, de 29 anos, por causa de uma dívida de drogas que chegou a R$800. Ele te devia quanto, Arthur? R$800 e uma bicicleta que ele tinha empenhado por droga, uma bicicleta minha. Ele empenhou uma bicicleta e não pagou o resto? Ele pegou a minha bicicleta e trocou por outro maluco, por droga. Quantos tiros você deu na vítima? 4. Mas para o serviço de inteligência da PM, o assassinato teve mais um motivo. Arthur se diz ser da facção Comando Vermelho e matou Antônio Marcos porque ele era do bonde dos 40, uma facção rival. Mas o que nós sabemos é o seguinte, a dívida de droga, ele declarou que era traficante, que devia R$800 para ele, além de uma bicicleta que empenhou e não foi buscar, e ele resolveu matar. Mas nós temos informações de que ele... Arthur é do Comando Vermelho, Quitinho era do bonde dos 40, e quando ele descobriu que Quitinho era do bonde dos 40, juntando as duas situações, a dívida e por eles tratar o indivíduo do bonde dos 40 como alemão, ele resolveu tirar a vida do mesmo. A polícia suspeita ainda que mais uma pessoa também participou do homicídio. O caso está sendo investigado pelo delegado titular de Coroatá, Dr. Eduardo Luiz. Central de Notícias de Coroatá, Antônio Silva. No próximo bloco, Governador Flávio Dino anuncia mudanças na equipe de governo. E ainda o rompimento da barragem do Rio Pericumã une parlamentares e governo na contenção de maiores tragédias. Estamos apresentando Jornal Central. Fique bem informado. Acesse o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br, ou siga nas redes sociais. No YouTube, Central de Notícias. Facebook e Instagram, Central de Notícias MA. Twitter, CN Jornalismo. Fale direto conosco no WhatsApp 989-8305-1572. Se inscreva, curta e compartilhe. Central de Notícias. Compromisso com a imparcialidade. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Em Santo Inês, uma mulher foi presa após embriagar uma criança de apenas 1 ano de idade que precisou ser hospitalizada. Repórter Sebastião Neto. Em operação da Polícia Civil do Estado do Maranhão, deflagrada através da 7ª Delegacia Regional de Santa Inês por policiais do 2º Departamento de Polícia, coordenada pelo delegado Elson Ramos do Nascimento e equipe formada pelos policiais Gleison, Braga, Zé Maria e Marcos, prendeu na Vila Olímpica, na cidade de Santa Inês, Deuseni América Rodrigues Isídio, que embriagou com bebida alcoólica um bebê de apenas 1 ano e 11 meses. A criança teve que ficar hospitalizada depois de ficar completamente embriagada e já conseguiu encontrar-se com a mãe. O fato criminoso previsto no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente aconteceu na residência da Deuseni América Rodrigues Isídio, que estava bebendo bebida alcoólica e acabou servindo para a criança, que passava pelo local. Deuseni encontra-se presa à disposição do Poder Judiciário. Com informações de Santa Inês, Sebastião Neto. Política. O governador Flávio Dino confirmou nas redes sociais outras mudanças da sua equipe de governo. O deputado federal Rubens Pereira Júnior, do PCdoB, assume a partir de agora a Secretaria das Cidades e Desenvolvimento Urbano. A atual secretária de Cidades e Desenvolvimento Urbano, Flávia Alexandrina, vai para a Secretaria de Gestão e Previdência, que era comandada por Lilian Guimarães, e que será agora a nova secretária de Transparência e
e Controle. Flávio Dino também confirmou a permanência do suplente de deputado federal Simplício Araújo, do Solidariedade, na Secretaria de Indústria e Comércio. O governador do Maranhão esteve nessa quinta-feira em Brasília, onde se reuniu com o vice-presidente Hamilton Mourão. Na ocasião, ele convidou o vice de Bolsonaro a estar em São Luís no próximo mês para o Fórum de Governadores do Nordeste. A matéria é de Daniel Amorim. Nesta quinta-feira, o vice-presidente Hamilton Mourão recebeu o governador Flávio Dino e manifestou o desejo, após convite, de participar do Fórum de Governadores do Nordeste, que será realizado no final do mês de março em São Luís. A presença do vice-presidente no evento visa fortalecer a agenda de desenvolvimento para a região. A visita do governador faz parte da política de diálogo institucional com a União, que tem como principal objetivo unir esforços em prol de investimentos para o Maranhão. Desde o mês passado, o próprio Flávio Dino, o vice-governador Carlos Brandão e secretários de Estado estão sendo recebidos pelo governo federal. O governador aproveitou a oportunidade para convidar Hamilton Mourão a realizar uma visita institucional ao Porto do Itaqui, que, de acordo com o Anuário Estatístico de 2018 da Agência Nacional de Transporte Aquaviário, divulgado nesta semana, foi o líder em crescimento entre os principais portos públicos do Brasil. Outra pauta abordada durante a reunião foi a questão da segurança pública. Na ocasião, Flávio Dino elencou os investimentos que fizeram a criminalidade diminuir em todo o estado e, consequentemente, a capital sair da lista das 50 cidades mais violentas do mundo. Com informações de Brasília, Daniel Amorim. Em Brasília, a bancada maranhense foi atrás de órgãos responsáveis para tentar conter o rompimento da barragem do Rio Pericumã na cidade de Pinheiro. Mais de 100 famílias já ficaram desabrigadas. Direto da capital federal, o nosso correspondente Nildo Costa. O coordenador da bancada maranhense, deputado Hildo Rocha, do MDB, disse ontem que já procurou o Ministério do Desenvolvimento Regional para que o DENOC tome providências para resolver os problemas das barragens depois do rompimento da barragem Rio Pericumã, que deixou mais de 100 famílias da cidade de Pinheiro desabrigadas. Nós tomamos conhecimento, primeiro, sobre o possível rompimento da barragem de Flores, uma preocupação grande. O povo daquela região, porque atinge vários municípios se rompendo e não está havendo manutenção das comportas, todo o sistema de engrenagem danificado. Agora, com mais essa da barragem de Pericumã, nós já incluímos outras, solicitamos já uma audiência com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. O ministro é onde está localizada administrativamente o DENOX, que é o órgão responsável pela construção da barragem, que tem a obrigação também de fazer as devidas manutenções. Essa reunião da bancada maranhense com o Ministério do Desenvolvimento Regional deve ocorrer nas próximas semanas. Central de Notícias de Brasília, Nildo Costa. Após ser procurada pela bancada federal e pelo governo do estado, o DENOX, responsável pela manutenção da barragem de Pericumã, deu explicações sobre o que fará para conter possíveis desastres na região. Repórter Kessia Carvalho. O DENOX é o órgão responsável pela manutenção da barragem. Com as intensas chuvas no estado, houve o rompimento de um dos cabos das 3 comportas na barragem, o que causou aumento na vazão da água do rio. Ao tomar conhecimento do caso, a Secretaria de Estado da Infraestrutura entrou em contato com o DENOX. O Ministério da Integração Nacional informou que a situação já está sendo avaliada pelas equipes e que deve ser montado um planejamento emergencial nos próximos dias. A visita do DENOX vai ser acompanhada pelo governo do estado através das equipes técnicas da Cinfra. Em 2017, houve uma destinação de recursos por meio de emenda parlamentar da bancada federal do Maranhão para a elaboração do projeto e recuperação da barragem. Mas não foi aplicado o valor da emenda, o que provocou a não liberação do recurso pelo Ministério da Integração Nacional. De São Luís, Kessia Carvalho. Em instantes aqui no Jornal Central. Licitação fraudulenta bloqueia bens em Paraibano. E ainda a participação do nosso ouvinte no quadro Você na Central. Estamos apresentando Jornal Central.
Fique bem informado. Acesse o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br, ou siga nas redes sociais. No YouTube, Central de Notícias. Facebook e Instagram, Central de Notícias MA. Twitter, CN Jornalismo. Fale direto conosco no WhatsApp 989-8305-1572. Se inscreva, curta e compartilhe. Central de Notícias. Compromisso com a imparcialidade. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. No quadro Você na Central, a participação de hoje é da nossa ouvinte Elitânia, da cidade de Sucupira do Norte, situada no Médio Sertão Maranhense. Ela relata problemas com a falta de água na região. Eu sou Elitânia, de Sucupira do Norte, moradora da Vila Marconi. Apesar da gente sofrer com a falta de água, porque aqui só vinha água às madrugadas, mas a gente ainda tinha, mas depois que a caixa d'água caiu, a gente veio a sofrer mais. Aí depois veio a falta da bomba, que segundo dizem que queimou. Quando a gente tem água da pipa, do PAC, a gente ainda tem que comprar. E às vezes nem tem para todos os moradores. A gente está sofrendo muito. Eu, como moradora, e em nome de todas as outras moradoras que trabalhamos, nos esforçamos no nosso dia a dia, nós queríamos pedir que a prefeita tenha pena, tenha um pouco de solidariedade. Bote água pra gente, conserte ou bote, porque não tá fácil conviver o dia a dia da gente sem água. Sobre esse assunto, o nosso repórter na região, Maritônio Dantas, tem uma reportagem especial. Estamos na cidade mais alta do Maranhão. São 640 metros acima do nível do mar. Sucupira do Norte fica localizada ao sul do Maranhão, em uma distância de 520 quilômetros da capital São Luís. A população estimada em 2018 foi de 10.639 habitantes. Por aqui, é muito fácil ver mulheres com balde na cabeça carregando água para alimentar a família. Quando o caminhão-pipa do PAC não vem abastecer as residências, o jeito que tem é gastar R$30 a cada 1.000 litros de água. Este olho d'água, que fica em média 6 quilômetros da cidade, principal fonte. A Caema é a responsável pelo abastecimento de água da cidade. A tubulação que leva a água até Sucupira do Norte já está comprometida pela ferrugem. O buraco aberto pela água da chuva deixa ele exposto ao perigo de se romper a qualquer momento. Em algumas casas, moradores instalam essa bomba que suga a água que passa pela rede de distribuição, deixando muitas vezes o vizinho sem água. O problema de água em Sucupira do Norte castiga os moradores há muitos anos. Ficamos à espera que tudo isso um dia seja resolvido. Você também pode fazer como a Elitânia e mandar a sua denúncia ou mensagem, ou simplesmente participar do Jornal Central enviando áudio para o nosso WhatsApp pelo número 989-8305-1572. Não esqueça de se identificar e falar de qual região você está falando. Em Paraibano, uma licitação fraudulenta motivou o bloqueio de bens. A matéria é de Dalciana Castro. O Poder Judiciário determinou o bloqueio dos bens a pedido do Ministério Público do secretário municipal de Finanças do município de Paraibano, Almiran Pereira de Souza, do presidente da Comissão Permanente de Licitação do município, Márcio Roberto Silva Mendes, da empresa JB Lopes e Companhia Limitada e dos proprietários João Bosco Lopes e Josias Alencar da Silva. Foram bloqueados imóveis, veículos, valores depositados em contas bancárias para garantir o total ressarcimento dos danos aos cofres públicos e o pagamento de multa civil de R$676 mil. Todos são acusados de fraudar um processo licitatório no valor de R$1.300.000 para a contratação de uma empresa especializada no serviço de locação de veículos. Entretanto, ao investigar a empresa, o MP descobriu que esta não possui nenhum veículo registrado e não tem sede no endereço fornecido. Outras irregularidades também foram encontradas, como inexistência de publicidade do edital, ausência de registro de dados da empresa na Junta Comercial do Maranhão, entre outros.
outros. Na avaliação do Ministério Público, todo o procedimento licitatório foi irregular e a empresa ganhadora não possui nenhuma condição econômica para executar o objeto do contrato. Com informações do Ministério Público do Maranhão, Dalciana Castro. Serviços e utilidade pública. Confira na matéria de Yara Mendes os concursos e oportunidades abertos para o Maranhão. Iniciando com o concurso da Prefeitura de Itapecuru-Mirim, a aproximadamente 118 quilômetros de São Luís. São 188 vagas imediatas, mais formação de cadastro reserva de níveis fundamental, médio e superior. Inscrições até o dia 20 de fevereiro no site institutocoelhoneto.org.br. Taxa de R$80 a R$100. Tem também o concurso da Prefeitura de Pedro do Rosário, a 289 quilômetros de São Luís. São 362 vagas para todos os níveis de escolaridade. Inscrições até o dia 5 de março pelo site www.crescerconcursos.com.br. Finalizando com o concurso da Prefeitura de Fortaleza dos Nogueiras, a 707 quilômetros da capital. São 88 vagas imediatas, além de cadastro de reservas para profissionais de níveis fundamental, médio e superior. Inscrições até o dia 5 de março pelo site www.institutomachadodeassis.com.br. Da Rádio Universidade FM do Maranhão em São Luís, Yara Mendes. Você confere no próximo bloco. Presa quadrilha suspeita de roubo de cargas na região tocantina. Estamos apresentando Jornal Central. Nesses 4 anos, o governo trabalhou junto com a população e mudou para melhor a vida de cada maranhense. Mais policiais este ano, chegando a 15 mil, a maior tropa da história. Inauguramos Chapadinha e agora já são 10 hospitais novos. Tem ainda o Uninar e a Clínica Odontológica Sorrir em São Luís. Uma escola digna construiu e reconstruiu mais de 800 escolas municipais e estaduais. E agora com o IEMA e os centros Educamais, são mais de 50 escolas em tempo integral. O Bolsa Escola investiu mais de 130 milhões de reais para estudantes comprarem material escolar. O Mais Asfalto pavimentou mais de 3 mil quilômetros de ruas e avenidas. Tem mais lazer com os parques ambientais em São Luís, Balsas, Codó e a Beira Rio em Imperatriz. E juntos, vamos continuar avançando. Juntos pelo Maranhão, juntos. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Plantão policial. Em São Luís, 4 homens foram presos suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubo de cargas no Maranhão. Aleciano dos Santos, João Alberto, Raimundo Ferreira e José Oliveira são apontados como assaltantes de um roubo de carga de cigarros avaliado em quase R$800 mil, ocorrido na cidade de Peritoró no mês de outubro de 2017. José Oliveira dos Santos prestava serviços à empresa Souza Cruz. Segundo a polícia, os criminosos atuam em todo o estado do Maranhão, mais precisamente na região tocantina e nas cidades de Itapecuru-Mirim, São Benedito do Rio Preto e Santa Inês. Política. O nosso comentarista em Brasília, Paulo Otaran, fala sobre o lançamento da reforma da Previdência em meio à crise política. Central de Notícias volta a falar de Brasília, capital do país. Olha, meus amigos, o Brasil é realmente um país forte. Resiste a tudo. Fogo cruzado para cima do governo. A confusão envolvendo o caso das candidaturas laranja. A quase demissão de um ministro. As falas meio que desconfiadas de líderes do próprio PSL. O mercado mais desconfiado ainda até o meio da tarde, com farpas fortes quanto à proposta da Previdência, que até então não se sabia como viria e o que haveria nela. E depois, uma tranquilidade ao receber os primeiros dados da proposta. Muito prudente a criação do Grupo do Abafa, que foi conversar com Carlos Bolsonaro e com o ministro Bebiano para acalmar os ânimos dos dois lados e apaziguar. O que sobra de todo esse imbróglio nos leva a uma historinha simples, utópica, mas muito verdadeira. A tartaruga não sobe na árvore. Não é esta a sua habilidade, mas alguém colocou ela lá. Ou seja, esta crise foi criada. A culpa ou a responsabilidade de esgotá-la ou não é de quem a propaga, que é o caso da imprensa, mas de quem a criou. E quando cada um faz o seu papel, tudo dá certo. O resto
é não permitir que o voo da mosca contamine o bolo. Mas para evitar isso, é preciso ter cuidado. Cuidados de cuidar mesmo. Em outras palavras, tato. É isso que está faltando. De Brasília, com o microfone da Central de Notícias, repórter Paulo Otaran. Vai começar de novo o pré-carnaval de todos dá largada nesta sexta-feira, a mais um fim de semana repleto de blocos, sambas, shows, fantasias e muita gente em São Luís. É o terceiro fim de semana do pré-carnaval. A festa promovida pelo governo do estado dura todo o mês de fevereiro, sempre nas sextas, sábados e domingos. A programação completa com os horários, blocos e festas você confere no portal da Central de Notícias. Esporte. Julinho Camargo é apresentado no Sampaio e já comanda primeiro treinamento. Jalber Pereira. Visando o reencontro com as vitórias na temporada, o time do Povo apresentou na tarde desta quinta-feira o técnico Julinho Camargo, que falou desse novo desafio na sua carreira. É um desafio importante, né? O clássico regional é um clássico que tem uma importância enorme. Eu realmente vou ter pouquíssimo tempo para poder trabalhar a equipe, mas é o tempo que eu tenho e com esse tempo eu tenho que fazer do limão uma limonada, né? E espero que a gente consiga fazer